sabia disso, não? Bom, beleza. E aí, galera, tudo bem? Bom dia. Bom dia, são 6 da manhã agora. E, bom, essa aula aí vai ser bem tranquila, tá bom? Espero que vocês entendam, tá? E nunca se esqueçam que caso não entenda é só perguntar, beleza? Não aqui, porque eu não vou ouvir o que vocês estão falando. Mas é só vocês perguntarem no grupo, tá bom? A aula de hoje, ela vai ser uma continuação da aula da semana passada, né? Que foi sobre triângulos e retângulos. Se você ainda não viu, veja, né? Nada mais justo. Então aí você entra lá no Que é Mágico, que lá vai ter o link pro vídeo no YouTube e o resumo e os exercícios, tá bom? E aí, essa semana a gente vai dar continuidade a isso, tá? Porque semana passada a gente viu, além de triângulo retângulo, a gente viu trigonometria do triângulo retângulo, né? Ou seja, a gente sabe agora mexer com seno, cosseno e tangente, né? A gente agora sabe. Então, a partir de agora, boa parte das coisas que a gente vai ver vai mexer com seno, cosseno e tangente, tá? E a primeira delas é a lei dos senos, entendeu? Ou seja, você precisa saber seno. Então, vamos começar já. Eu vou demonstrar para vocês a lei dos senos, tá? Para vocês entenderem de onde vem esse negócio. Então, seguinte, vou ajustar aqui, ó, ajustei. Tranquilo. Acho que assim tá bom, beleza. Agora, seguinte, a lei dos senos diz pra gente o seguinte, que A sobre o seno de Azão é igual a Bzinho sobre o seno de Bzão, que é igual a Czinho sobre o seno de Czão. Isso é igual a 2R. Cara, não tem nada a ver isso aqui, né? Não dá pra entender nada. O que é esse Azinho, Bzinho, Czinho? O que é esse R? Cadê esses ângulos? Qual é esse ângulo? Azão, Bzão e Czão. Seguinte, a gente está se referindo a isso aqui, ó, tá? Esse triângulo ABC, tá vendo? Ele está circunscrito por uma circunferência aqui, tá? Beleza? Então é isso. Então temos um triângulo com vértices A, B e C, tá? Circunscrito essa circunferência, né? Ou seja, ele está dentro da circunferência. Essa circunferência está circunscrita ao triângulo ABC, tá? E aí a gente tem lados do nosso triângulo representados por Azinho, Bzinho e Czinho, tá? Azinho oposto ao vértice A, Bzinho oposto ao vértice B e Czinho oposto ao vértice C, tá? E a gente tem o centro O da nossa circunferência, tá? Então, tudo aqui a gente já tem, né? Sendo que o seno é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo Azão é referente ao ângulo do vértice A. Esse ângulo Bzão aqui é referente ao ângulo do vértice Bzão, aqui no caso, né? Seria no caso esse aqui. E Czão, né? Seno do Czão é referente a esse ângulo aqui. Tranquilo? Tá. E esse 2R aqui, o que é esse 2R? R é o raio. Então, se a gente pegasse aqui e traçasse um raio da nossa circunferência, né, esse valor aqui seria o valor de Rzinho. Tá bom? Rzinho. Beleza? Então, é tudo que a gente tem aqui. Tá? E aí, agora a gente vai fazer a demonstração de como se chega nisso aqui. Beleza? Bom, então, como eu falei para vocês, referente ao vértice a gente vai ter um ângulo A, tá bom? Que a gente está representando aqui. Agora a questão é o seguinte, eu vou desenhar dentro dessa circunferência circunscrita um outro triângulo, tá? Mas só que esse outro triângulo ele vai ser um pouco especial, porque primeiro, ele vai estar fazendo um ângulo de 90 graus com um desses vértices aqui, ou B ou C. Eu vou escolher o vértice C, tá? Então, ele vai estar fazendo um ângulo de 90 graus aqui. Então, eu vou puxar uma corda, tá? Aqui, né? De modo que aqui, no vértice C, quer dizer, na base BC, com essa corda que eu acabei de puxar aqui, eu estou formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, eu vou até deixar marcado aqui. Beleza? Opa. Então, tá marcado aqui. Tranquilo? E, além disso, o que eu vou fazer agora? Eu vou puxar e vou fechar esse triângulo, passando pelo centro e chegando ao vértice B. Tá? A única coisa aqui que eu vou ter que dar uma arrumadinha no centro, porque parece que o centro ficou um pouco fora.
Então, deu uma arrumadinha aqui no centro, tá? Então, eu fiz com que o nosso outro lado do nosso triângulo, né, fosse essa parte aqui que passa pelo centro, tá? Então, se a gente observar aqui, a gente sabe que qualquer corda que passa pelo centro, né, é um diâmetro, né, porque a maior corda possível de uma circunferência é o diâmetro. Lembre-se disso. Então, a gente criou aqui um triângulo retângulo, tá? Que é esse aqui, né? Retângulo, beleza? E de modo que a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? A hipotenusa seja o diâmetro, né? Porque o diâmetro é de B até C, de B até O, na verdade, é o raio. E de O até esse ponto aqui é outro raio, ou seja, um diâmetro, tá? Então a gente criou aqui esse outro triângulo retângulo, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? Tá vendo esse ângulo aqui que eu vou deixar já assinalado em vermelho já para dar uma instigada em vocês, tá? Por que será que eu estou pintando ele de vermelho, né? Será que ele tem alguma similaridade com aquele outro ângulo ali? Vamos ver, vamos ver. Bom, seguinte, pensem comigo. Se eu pegar e ver qual que é o arco de circunferência que esse ângulo A está enxergando, né? Se a gente ver aqui, o ângulo A, ele começa aqui, né? E termina aqui. Ou seja, o ângulo de circunferência que o vértice, que o ângulo A maiúsculo enxerga, vai de B até C, né? Vocês lembram disso, certo? Então, tudo isso aqui é o arco de circunferência que o ângulo A está enxergando, tá? Agora, se a gente for ver aqui, este ângulo, né, enxerga o mesmo arco de circunferência aqui, certo? Ou seja, este ângulo A aqui é o mesmo que este ângulo A aqui, beleza? Tranquilo? Deu para entender por que um é igual ao outro? Então, a única coisa que eu vou fazer é, vou pegar este ângulo A aqui e vou copiar ele, porque ele é o mesmo que esse aqui, tá? Então, a gente acabou de descobrir que dentro do nosso triângulo que a gente acabou de criar, temos um ângulo A igual a este ângulo A aqui do vértice Azão, beleza? Então, o que a gente quer agora relacionar? O seno desse ângulo Azão aqui, só que agora a gente consegue, né? Porque a gente viu, trabalhou com seno, cosseno e tangente dentro do triângulo retângulo na aula passada, né? E como a gente criou esse triângulo retângulo aqui, a gente agora consegue, né, a partir do seno deste ângulo alfa, trazer elementos da circunferência para dentro. Ou seja, né, já vou deixar aqui pronto. Beleza? Então, seguinte, eu já deixei pronto aqui, tá? Então, o que a gente vai trabalhar agora? O seno desse ângulo A, Azão aqui, tá? Então, dentro do nosso triângulo retângulo aqui, qual que é o seno deste ângulo Azão? Horas. Seno, a gente já viu, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, dentro desse nosso triângulo retângulo aqui, representado em azul, tá? Qual que é o cateto oposto a este ângulo A? Bom, é o lado Azinho, tá vendo aqui? Então, oposto ao ângulo A é o Azinho, ou seja, aqui em cima da nossa fração seria o lado Azinho, tá bom? E agora, referente à hipotenusa, né? Porque seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Qual que é a hipotenusa desse nosso triângulo retângulo? Ora, a gente já viu aqui, né? Oposto ao ângulo de 90 graus vai ser a nossa hipotenusa. Ou seja, essa hipotenusa aqui a gente tinha concordado que ela vale um diâmetro, né? Porque daqui até aqui é raio e daqui até aqui é raio, ou seja, um diâmetro vale 2 raios. Então a gente vai escrever isso como forma de 2R. É 2 vezes o raio, tá bom? Então, o seno deste nosso ângulo A aqui é igual a A do lado Azinho, né? Dividido por 2 vezes o raio, tá bom? E agora, se a gente isolar este ângulo, quer dizer, se a gente isolar este termo 2R, né, para ele ficar sozinho, a gente vai ter o seguinte. Então é o seguinte, se a gente isolar, né, o termo 2R, a gente vai ter essa relação aqui, que o lado Azinho do nosso triângulo, né, ele dividido pelo seno desse ângulo Azão aqui, ele é igual a uma constante, que vale 2 vezes o raio
dessa circunferência aqui circunscrita ao nosso triângulo, beleza? E aí se a gente for procurar sobre o ângulo B e o ângulo C aqui, a gente faria analogamente o que a gente fez para o ângulo A, para achar esse seno. E aí no final a gente acha que para qualquer um dos ângulos, tá vendo? A gente vai ter como igualdade 2R. Então, para o ângulo B, no caso aqui, se a gente já começar a observar aqui, ó. Se a gente observar aqui, para o ângulo B, né, que seria esse ângulo aqui, então, oposto a ele, a gente vai ter o vértice, o lado Bzinho do nosso triângulo, né? Então, Bzinho dividido pelo seno de B, do ângulo desse vértice B, vai ser igual a 2R. Mas também vai ser igual a Czinho sobre o seno de Czão, que vai ser igual a Azinho sobre o seno de Azão. Ou seja, essa relação aqui, ela existe, tá? Eu demonstrei para vocês e vocês podem usar ela sempre que necessário, tá? E não se enganem uma coisa, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então é o seguinte, ó, quando a gente tiver simplesmente um triângulo e ele não tiver inscrito, né, inscrito numa circunferência, tiver uma circunferência circunscrita a este triângulo, não se preocupe com esse valor de raio, tá? Porque às vezes você pode estar pensando, agora eu sempre vou precisar ter o valor do raio para encontrar essas constantes, né? Não, não vai precisar, porque quando o triângulo tá assim, sem nenhuma circunferência, do mesmo jeito a gente consegue encontrar essa relação aqui. É como se simplesmente esse raio não existisse, tá? Esse raio ele existe porque existem alguns exercícios que fica mais fácil para você resolver quando a gente está trabalhando assim. Mas quando a gente não está trabalhando, simplesmente do jeito que está aqui já serve. Ou seja, se a gente tem um valor de dois lados e um seno e um ângulo, no caso, né, a gente já tem o valor do outro lado e do outro ângulo também, né, dos outros dois que estão faltando, porque só por essa relação a gente já acha uma constante, beleza? Então, por exemplo, seno de A, quer dizer, o lado Azinho dividido pelo seno de A, é igual ao lado Bzinho dividido pelo seno de B, que é igual ao lado Czinho dividido pelo seno de C. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí, tá bom? E qualquer coisa é só perguntar lá no grupo. Beleza? Agora vamos pro próximo. Bom, galera, seguinte, para essa próxima parte da aula, segunda parte da aula, a gente vai trabalhar com o teorema dos cossenos, beleza? E esse teorema do cosseno, né, dos cossenos, na verdade, ele é uma extensão do que é o teorema de Pitágoras, tá? Eu quero que vocês entendam ele assim, beleza? Porque olha só, seguinte, o teorema ele diz o seguinte: em todo triângulo, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros lados. Até aí é igualzinho o teorema de Pitágoras, né? Você pega um quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então é o que está escrito aqui. Só que aí ele faz uma pequena correção aqui, né? Que é o seguinte: menos o dobro do produto dessas medidas pelo cosseno do ângulo que elas formam, né? Nossa! Ou seja, se eu tenho um triângulo lá, ABC, e eu quero saber qual que é a medida de algum dos lados, eu tenho que um lado ao quadrado é igual aos outros dois ao quadrado, ou seja, até aqui é igualzinho Pitágoras, tá vendo? Menos duas vezes o primeiro lado pelo segundo lado pelo cosseno do ângulo formado entre esses dois lados. Que absurdo! Na verdade, né, esse teorema dos cossenos, né, eu vou demonstrar ele para vocês e ele vai se mostrar como sendo um teorema de Pitágoras adaptado, tá, para qualquer triângulo que vocês queiram. Então não precisa ser necessariamente um triângulo retângulo, beleza? Para a gente achar os lados dele sabendo ângulos, tá? Então qualquer triângulo agora a gente pode trabalhar usando esse teorema dos cossenos, tá bom? Então eu vou demonstrar como que a gente chega nessa relação aqui, tá? Para ficar fácil para vocês nunca mais esquecerem, tá? E aí depois só vocês fazerem bastante exercício que vocês vão pegar isso aí, eu tenho certeza. Beleza? Então eu vou preparar aqui e aí eu já volto. Seguinte, voltamos aqui, tá? Eu trouxe para vocês um triângulo que a gente vai usar na demonstração do nosso triângulo, do nosso teorema dos cossenos, beleza? Então, a gente está querendo demonstrar isso aqui, tá? Que
aqui o quadrado de um lado A, né, do lado A, então o quadrado deste lado, né, que seria A ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, o quadrado deste lado mais o quadrado deste lado, né, menos duas vezes o lado B pelo lado C, ou seja, duas vezes o lado B pelo lado C, vezes o cosseno deste ângulo A aqui, tá? Que é o cosseno formado entre esses dois lados. Tranquilo? Então a gente quer demonstrar, tá, essa formulação aqui. Aí eu trouxe pra gente um triângulo qualquer, tá? Não é um triângulo retângulo. É o que eu estava falando agora há pouco. Não precisa ser mais agora necessariamente triângulo retângulo, desde que a gente tenha essa correção do teorema dos cossenos, que é o que a gente vai mostrar aqui. Beleza? Então, para começar, a gente tem lá aqui nosso triângulo, tá? E eu tenho os lados Azinho, Bzinho e Czinho. E pra gente, o que vai interessar agora é esse ângulo Azão aqui em vermelho, tá? Que é oposto a este lado Azinho do triângulo, tá? Então, para começar, eu já trouxe essas informações. E a primeira coisa que a gente vai fazer é traçar uma altura, tá, referente a essa base C, né, este lado C do triângulo, então saindo desse vértice aqui. Tranquilo? Seria isso aqui, tá? Então a altura aqui do nosso triângulo, né, referente ao lado Czinho, né? Então a gente traçou uma altura aqui, tá? E a gente vai chamar essa altura, né, de Hzinho, tá bom? Então, se a gente traçou uma altura, não se esqueça que a gente vai ter um pedacinho aqui, né, e um outro pedacinho aqui, né? Só que a gente não pode esquecer que tudo isso é C, né? Mas se a gente der, por exemplo, o nome desse pedacinho aqui, que eu estou definindo aqui, tá? Como sendo, cadê? M, tá? Eu chamei esse pedacinho aqui, que é o pedacinho que a gente vai ter neste triângulozinho aqui de M, e o outro pedaço que faltou aqui, né? Por concordância, a gente vai chamar ele de quê? De C menos M, tá? Eu vou até deixar isso um pouquinho mais para cá, para ficar um pouco mais nítido. Oh, meu Deus. Desencana aqui. Então, assim, ó, esse pedaço aqui, né, sabendo, a gente sabe, meu Deus do céu. Ó, tá muito difícil. Eu vou deixar aí, tá? Não faz diferença, tá? O importante é vocês entenderem que tudo aqui era o lado Czinho do nosso triângulo, tá? Quando a gente traçou a nossa altura, né, a gente formou esses dois ângulos de 90 graus, a gente, por consequência, vai criar outros dois triângulos retângulos. Qual? O da esquerda aqui, tá? Esse da esquerda que tem a hipotenusa Bzinho e dois catetos Mzinho e esse H, tá? E o triângulo retângulo da direita, tá? Que a gente vai ter a hipotenusa Azinho, na verdade, né? E um cateto H e o outro cateto é esse C menos M aqui, né? Já que tudo isso é C e eu chamei isso aqui de M, então esse pedaço aqui que faltou é C menos M, né? Até porque se eu fizer C, quer dizer, se eu fizer M mais C menos M, né, menos M com mais M, acabam se cancelando, né? E sobra só o C, que é o lado do nosso triângulo aqui, tá? Então, foi as considerações que a gente fez, tá? E a partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com trigonometria, tá? Para a gente encontrar algumas relações, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com esse triângulo retângulo aqui da esquerda, tá? E a gente vai achar, a primeira coisa, o cosseno deste ângulo azão aqui, tá? Então, primeira coisa, vamos achar o cosseno deste ângulo azão. Então, o que eu vou fazer é mostrar aqui já já como que vai ficar, beleza? Um momentinho. Bom, seguinte, então, o que a gente tem aqui? A gente está precisando calcular o cosseno deste ângulo azão, tá? E o cosseno a gente sabe que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então, se a gente for ver nesse nosso triângulo retângulo aqui, qual que é o cateto adjacente a este ângulo azão, né? Seria esse lado Mzinho, tá? Então, a gente pega aqui, coloca que o cosseno de azão seria o lado Mzinho, tá? Tá dividido pela hipotenusa, né? Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa desse nosso triângulo aqui é o lado Bzinho, tá? Então, a gente divide isso aqui por Bzinho, tá?
Tranquilo? Beleza? E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai isolar o m, né? A gente vai deixar o m em função de cosseno e b, tá bom? Então, vou fazer isso já. Então, é o seguinte, né? A gente acabou de ver, né? Eu acabei de fazer essa relação do cosseno, tá? Desse ângulo Azão. E eu isolei o m aqui, tá? Então, o m agora está isolado. Então, ficou que o m, né? Eu passei o b multiplicando o cosseno. Então, ficou cosseno de A vezes o lado Bzinho, tá? Então, essa é a primeira relação que a gente está procurando. Beleza? Aqui, eu vou até deixar marcado aqui, tá? Agora, a segunda relação vai ser o seguinte. Ó, vou colocar aqui que essa foi a primeira relação, tá? Agora, a segunda relação que a gente vai trabalhar vai ser um teorema de Pitágoras, tá? Em qual triângulo? Nesse triângulo da esquerda ainda, né? No BHM. Então, por Pitágoras, a gente vai ter que m, né? Que está maiúsculo aqui, mzinho ao quadrado, mais h ao quadrado, certo? Seria igual a hipotenusa ao quadrado, ou seja, b ao quadrado, tá bom? Então, essa é a segunda relação aqui que a gente vai trabalhar, tá? É o Pitágoras ali do outro lado, tá? A terceira relação, ela vem também por Pitágoras, tá? Então, essa terceira relação, ela vai ser um Pitágoras, só que dessa vez a gente vai trabalhar com o Pitágoras do triângulo do lado direito, tá bom? Então, seguinte, a gente vai trabalhar com esse triângulo aqui, ó, triângulo retângulo H, C menos M e A, tá? Hipotenusa A, tá? Então, a gente vai fazer um Pitágoras desse triângulo aí, tá? Como? Vamos fazer então, né? Primeiro, a gente sabe que h ao quadrado, né, vai ser igual, mais, na verdade, né, que estamos nos catetos ainda, ou seja, h ao quadrado mais, agora vai ser o seguinte, c menos m, né, ao quadrado, isso é igual a azinho ao quadrado, né? Só que daqui a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que abrir, né, essa diferença aqui dentro do parênteses, né, e elevar, que ela está elevada ao quadrado, né? Então, essa nossa equação, ela vai ficar do seguinte modo, né? Então, vocês já devem ter visto isso em outra frente de matemática, que quando a gente tem dois elementos, né, um subtraindo o outro e elevados ao quadrado, a gente vai ter que isso vai ser igual ao quadrado do primeiro, né, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, tá bom? Mais o quadrado do segundo, certo? Então, a gente abriu aqui esse termo que estava entre parênteses ao quadrado e ainda temos do outro lado o A. Não podemos esquecer disso. Beleza, galerinha? Então, o que a gente fez? A gente fez um Pitágoras aqui no outro triângulo retângulo, né? O retângulo agora da direita, tá? E aí, a gente chegou nessa expressão aqui, tá? Já vou deixar ela marcada aqui. Tá? Tranquilo? Eu vou dar uma organizada aqui e já volto. Bom, voltei, dei uma organizada aqui na casa, tá? Tava tudo muito bagunçado, agora tá um pouco mais certinho. Então, a primeira relação que a gente encontrou com um m, né? Que vai ser o cosseno de A vezes o lado B. Aí a gente fez um Pitágoras do lado esquerdo, né? No triângulo retângulo da esquerda. E depois um Pitágoras no triângulo retângulo da direita, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer, né? Tá vendo que nesses dois termos aqui, no 2 e no 3, a gente tem h ao quadrado? Ou seja, h ao quadrado está aqui e está aqui. E o que a gente vai fazer agora é isolar nessas duas equações, na 2 e na 3, o h ao quadrado, para que a gente possa igualar elas, né? Uma vez que h ao quadrado é igual a h ao quadrado, então vai ficar o seguinte. Ó, nessa primeira eu isolei o h ao quadrado, tá? Então ficou que eu passei o m quadrado para o outro lado negativo, tá? Então ficou que h quadrado é igual a b quadrado menos m quadrado, tá? E agora na segunda equação, o que eu fiz foi
passar esse c quadrado negativo para o outro lado. O 2m, que estava negativo, ficou positivo, tá? E o m, que estava positivo, ficou negativo. Tá? Então, h quadrado aqui é igual a 2cm menos m quadrado menos c quadrado mais a quadrado. Tá? E agora a gente tem h quadrado aqui e h quadrado aqui. O que a gente vai fazer vai ser igualar essas duas coisas, tá? Então vai ficar o seguinte. Pera aí que a cachorrinha está querendo entrar, rapidão. Então, igualei aqui, então ficou que 2cm menos m quadrado menos c quadrado mais a quadrado, tá? Desse lado aqui, é igual a b quadrado menos m quadrado, tá? E aí, o que já dá pra gente fazer aqui? Dá pra gente ver que temos menos m ao quadrado dos dois lados, né? Da igualdade, ou seja, são coisas iguais que a gente pode cortar da nossa equação, tá? E aí, a próxima coisa que eu vou fazer vai ser isolar, deixar esse a ao quadrado sozinho, tá? Então, eu vou passar c ao quadrado para o outro lado e 2cm ao quadrado, 2cm na verdade, para o outro lado, tá? Então a gente vai ficar com isso aqui, ó. A ao quadrado, né, que ficou sozinho, vai ser b ao quadrado, que já estava positivo, o c, que estava negativo aqui, foi para o outro lado, positivo, e o 2cm, que estava positivo, foi negativo, tá? E aí, a última transformação que a gente vai fazer, né? Transformação não, é a substituição. Tá vendo esse m aqui? Esse m, lembra lá a nossa a primeira informação que a gente encontrou? A gente viu, né, desse triângulo retângulo da esquerda que m é igual a b vezes o cosseno desse ângulo A aqui, tá bom? Então, a gente vai substituir. Onde tem m, a gente vai colocar b cosseno A, tá? E aí, por final, a gente chega na equação que a gente estava querendo, né? Porque eu troquei o m por b cosseno A, então a gente já tinha b agora, né? O c que já estava aqui e cosseno A. Tá? Então a gente encontrou a relação que a gente estava querendo, tá? Que é o teorema dos cossenos. Ou seja, dado se a gente tem aqui num triângulo qualquer agora, tá? Um triângulo qualquer, a gente tiver os três lados, né? E um ângulo, né? Ou não tem um lado, mas tem outros dois e um ângulo entre eles, a gente pode encontrar o terceiro lado que falta, né? Igual Pitágoras. Em Pitágoras a gente encontra um lado que está faltando tendo outros dois. Agora, a gente se a gente tendo outros dois e um ângulo entre esses que a gente já tem, a gente encontra o terceiro, né? Então, o quadrado desse lado que a gente está querendo, ou seja, o quadrado deste lado, que no caso é o azinho ao quadrado, vai ser igual ao quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, né? Ou seja, o quadrado de bzinho mais o quadrado de czinho, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno desse ângulo formado entre b e c. Tá bom? Então, né, a gente pode ver que esse teorema ele também funciona, porque eu acabei de demonstrar ele para você, tá? E ele funciona para qualquer um dos ângulos, tá? Então, se a gente tivesse esse ângulo aqui, ó, por exemplo, tá? A gente também poderia trabalhar com este ângulo aqui, tá? Simplesmente fazendo as devidas modificações. Então, nesse caso, seria que b ao quadrado, né, que é o oposto, é igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes a vezes c vezes o cosseno desse ângulo aqui. Tá bom? Então é isso, tá, galera? Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa aí, se não entenderam, é só perguntar. Beleza? Show? Beijo. Fiquem com Deus.